Deus, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vou colocar aqui a nossa música. Nem tem ninguém. O som da tua boca eterno. Glauber! O que eu fiz? Me E meu querido? Vou ficar olhando, viu? Quem vai ficar até o final? Matheus. Oi, Matheus. Oi, Ítalo. Ítalo. Ó, o Ítalo entrou. Laís. Olha, Gabriel. Oi, Gabriel. Vou assinar pra A você. Laura. Espera só mais um pouquinho, viu? Laurinha! Maravilhosa é você. Ai, caralho. E o filtro, Nicole, pra nos ajudar aqui? Oi, Jonas. Qual foi o filtro que você gostou? E tem... O pavor. E olha lá, sumiu. Sumiu o filtro que tinha ficado bom. É Esse sim. Olha, gente, que casa gringa. Olha a neve aqui. Neve. Ficar sozinho agora. Oi, Kedma. Gente, eu vou dar início à nossa live. Meu medo. Estraga. O Ítalo já tá aqui pronto pra entrar na live. Só vamos... Baixar um pouquinho a nossa música. Eu amo essa música, gente. Gente, Pronto. o tema da live é persistência. Persistência. A gente já deu um spoiler sobre a Oi, história. Leonardo. A história do Ítalo, que é realmente impressionante. Um exemplo pra nós. E é realmente uma honra estar aqui, dividindo essa live com ele. Uma pessoa de realmente relevância, assim. Enfim, e pra isso, nós vamos iniciar a live com um versículo que gostamos muito, falando sobre tudo isso. Gostamos muito de enfatizar o nome do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso aí é uma lição. Sabemos que Salomão foi o homem mais sábio do mundo inteiro. E no auge da sua... Oi, Lê, Andressa. No auge do seu reinado, ele disse, tudo é vaidade. Então ele realmente sabe o que está falando, que não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Gente, a gente vai começar conceituando o que é persistência para nós. Primeiro, quero que vocês coloquem aí, subam a hashtag persistência. E o que vocês acham o que significa persistência? De acordo com as experiências de vocês. Sim. Pra mim, persistência é lutar, talvez por um sonho que só você enxergue. E ter persistência, acreditar. Às vezes é só você mesmo que vai acreditar no seu sonho, mas você deve se manter firme. E relacionando, né, o nosso tema, persistência é ser firme, não desistir. Certo, gente? Ficar ali de pé, firme no sonho, nos nossos objetivos, nas nossas metas. Quero tal curso, vamos conseguir. E vamos conseguir da forma certa, que é o que vamos aprender hoje com o Ítalo. Gente, vocês estão montando tanto coraçãozinho, eu tô me sentindo amada. E aí, gente, o que é persistência pra vocês? Quero ler pelo menos uma pessoa falando sobre o que é persistência de acordo com a experiência de vocês. Isso. Enquanto isso, vamos chamar o Ítalo já pra iniciar a nossa live, tá bom? E aí, gente, o Ítalo só fala se vocês falarem o que é persistência. Brincadeira. Pronto, enviamos. Oi, tudo bem? Leilane Tavares. E aí, Ítalo? A minha irmã. Paz, Senhor. Pai Senhor, Feliz tudo de bem? estar dividindo essa live. Para mim é uma honra, ficamos muito maravilhadas com o que o Senhor está fazendo na sua vida. Estamos aqui para aprender. Fale tudo, eu quero que você se apresente, né? Meus parabéns por ter Isso. conseguido passar nesse concurso para juiz. Né, Ítalo? Parabéns, você é uma inspiração pra gente. Passa aí esse ensinamento, passa a sua experiência pra gente, que a gente quer se Aprender. inspirar aqui hoje. Tá certo, Emily, Nicole, desde já agradecido pelo convite e espero contribuir com vocês, falando um pouquinho aí dessa experiência que eu tive, que realmente foi muito forte, marcou a minha vida. Quero desde já saudar a todos com boa noite, a paz do Senhor Jesus, né? E
espero realmente marcar hoje a vida de vocês com um pouco da minha experiência, com o que eu passei, tá? Oi, Alessandra, desculpa, sua esposa. Fala, entrou aqui na live. Boa noite, Alessandra. Foi, Pronto. Falar um pouco. Certo. Falar sobre persistência, antes de entrar um pouquinho sobre. Falar a experiência que eu tive, que realmente me marcou demais. Falar o que é persistência. Né? Se a gente for pela etimologia, ou seja, a origem da palavra, eu dei uma pesquisada, persistência vem do latim, persistere, que quer dizer continuar com firmeza. Né? Per quer dizer totalmente, mas sistere quer dizer ficar firme, ficar em pé. Então, persistência é continuar seguro, firme, confiante, né? Apesar das circunstâncias e dificuldades adversas. Falando um pouquinho sobre a minha experiência voltada para concurso público, os princípios que eu vou falar, dicas que eu vou dizer, pode ser aplicado para qualquer tipo de estudo, não só para concurso, mas também para Enem, enfim, para o que vocês quiserem alcançar na vida de vocês. Veja só, eu me formei em 2005, tirei a OAB, né? Eu sou advogado também, e em 2013 eu decidi retornar para o mundo dos concursos, tá? Em 2013. Então iniciei essa jornada longa aí dos concursos públicos e sempre focado para a magistratura, ou seja, para o concurso de juiz de direito. Eu tinha certeza que era algo, não só um sonho, um projeto que eu queria alcançar, mas também a maior confiança que eu tinha e certeza era que Deus tinha me garantido isso, que tinha prometido essa promessa de Deus na minha vida, sabe? Então, nessas situações da vida, se não for Deus na nossa frente, se a gente não tiver essa confiança, a gente desiste na primeira pancada que toma. É verdade. Certo? A gente desiste na primeira pancada. Então, eu iniciei em 2013. Aí fui fazer primeiro concurso para juiz lá em Rio Grande do Norte, em 2013, da minha retomada para os concursos. E daí por diante fui fazendo. Agora o impressionante é o seguinte, eu fiz uma média aí de pelo menos uns 15 concursos para juiz. Meu Deus, 15 vezes. Rodei o Brasil mesmo. Fui para Santa Catarina, fui para o Paraná, fui fazer em São Paulo, Piauí, Distrito Federal. Então, assim, Ceará, Pernambuco. Então, eu rodei muito no Brasil. Foi pro Pará. Chegou no Pará. Cheguei no Pará para parar, né? Tá bom. Então, a nossa primeira Mas, assim... Certo, então, a nossa primeira pergunta é justamente sobre isso. O que é persistência para você, de acordo com as experiências que você teve? Porque 15 vezes... Olha, meu Deus. Foi pelo que eu contei, né? Eu acho que foram as 15 vezes. Fora os concursos paralelos que eu fiz, assim, para outros cargos, mas o foco sempre estava para o concurso de juiz de direito. Persistência, para mim, é você acreditar em si mesmo, tá? Porque chegou um momento que todo mundo duvidava, né? Até os mais próximos duvidavam. E chega um momento que é você e Deus. É como a Emily falou aí, é você acreditar no seu sonho e não desistir, entendeu? É você e você mesmo. Chega uma hora que, se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar em você, né? E assim, o concurso para juiz é um concurso de pelo menos 4 fases, é um concurso longo, a duração é no mínimo de 1 ano, porque são 4 fases, né? A primeira fase são 100 questões objetivas. Nessa primeira fase, meu amigo João Paulo tá aí, aprovado também para o concurso de juiz aí do Pará. Daqui a pouco já está embarcando para o Pará, foi nomeado também. João Paulo, grande abraço, meu amigo. Bom tê-lo aqui conosco. Colega aí também, essa turma do Pará.
Então, o que acontece? Voltando ao raciocínio onde eu estava. Tem que acreditar em si mesmo. Você tem que, primeiramente, confiar em Deus e acreditar no seu potencial. Então, assim, o mais impressionante é o seguinte, que, como eu disse, o concurso são pelo menos 4 fases. A primeira fase são 100 questões objetivas. E só passam os 300 primeiros colocados. Existe a gente chama a cláusula de barreira, só passam 300. Os 300 de Gideão. Só passam os 300. Então, assim, 5 mil candidatos, você pode tirar uma nota excelente, mas se não tiver entre a nota de corte, os 300, você não avança. Então, eu sempre tive dificuldade para avançar nessa primeira fase. Aí, a segunda fase são 3 provas. No meu caso, foram 3 provas, 3 dias seguidos. Um dia você faz a sentença, um caso de uma sentença civil, outro, um caso de uma sentença criminal, e depois uma prova discursiva, com pelo menos 5 questões abertas. Então, são 3 dias intensivos de prova. Aí, passou por essa etapa, vai para uma terceira etapa, que é da inscrição definitiva, onde vai ser feita investigação social da sua vida, vai ser apresentado certidões exigidas, vai ser feito exames, apresentados exames médicos, exame psicotécnico. Então, uma série de requisitos para você estar habilitado para ir para outra fase, que é a fase oral, que é aí onde o bicho pega também, porque você vai estar diante de uma banca aí de 3 examinadores e vai ser indagado por algumas questões. Então, você tem que trabalhar muito o seu equilíbrio emocional, o seu psicológico, para enfrentar essa situação, né? Então, é um intensivo aí, pelo menos de 1 ano de concurso. E, por fim, tem ainda a avaliação dos títulos, né? Se você tem pós-graduado, tem mestrado, enfim, isso daí vai dar pontuação para melhorar a sua classificação. Então, assim, eu passei por isso tudo de uma vez só. Por quê? O impressionante é que eu, durante esse período que eu venho fazendo concurso, eu sempre perdia na primeira fase. Nunca avançava na primeira fase. E às vezes é por causa de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos atrás, assim, bem pertinho, só batendo na trave. A minha esposa dizia, pelo amor de Deus, 1 ponto de novo não. Só 1 pontinho às vezes. Certo. 1 pontinho só que distanciava. Então, assim, eu já estava chegando no limite, né? Já estava chegando no limite dos limites. E aí, depois de praticamente quase 7 anos fazendo e perdendo nas primeiras fases, mas sempre acreditando, eu falei com Deus, disse, meu Deus, olha, me deu essa oportunidade de avançar neste concurso. E eu pedi ao Senhor, porque a gente estava esgotado, e chega um momento que a gente quer até parar, né, desanimar. Interessante que eu abrindo parênteses aqui para vocês, que pensar em desistir é mais normal do que a gente imagina, tá? Então a gente pensa, não, eu sou persistente, nunca pensei em desistir. A realidade não é essa. A gente pensa sem desistir, a gente pensa em parar, certo? Isso faz parte, mas quando vier esse pensamento na sua mente, tenta assim, dar um descanso para você, dá um intervalo, para um pouquinho, vai arejar a cabeça e depois volta para a luta, entendeu? Porque esse pensamento de querer desistir faz parte do processo, que não é fácil. Então, assim, claro que eu pensei em desistir algumas vezes. Eu não vou dizer que eu sou um super-homem da persistência inabalável, não. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu pedi ao Senhor alguma direção, mas confiante sempre na promessa de Deus, né? Na promessa de Deus. Eu sabia que com mais ou menos umas 15 tentativas, né? Umas 15 tentativas para passar na primeira fase. Na primeira fase. E assim, eu sabia que ia chegar o momento. Eu sabia que ia chegar o momento certo. E eu só precisava de uma oportunidade de avançar. Quando eu avancei para a segunda fase, aí eu consegui passar na segunda fase, consegui avançar até chegar na terceira fase e ser aprovado na fase oral com uma nota muito boa, que foi 9,2, né, uma nota alta. Passei com essa nota, esse notaço aí, para a glória de Deus. Mas assim, existem 2 grandes inimigos da persistência, que é tempo e circunstância. O tempo leva a gente a duvidar, né? As circunstâncias também tentam minar a nossa fé.
é tempo e circunstância que vem nos afligir. Eu faço uma aplicação do livro de Reis, lá quando o profeta Elias manda subir ao Monte Carmelo, ao cume do monte, o seu servo, e ele fica orando, e aquele servo subiu por 7 vezes. Eu fiz a comparação aí, os 7 anos que eu subi. Eu subi uma vez, subi 2 vezes, subi 3 vezes, e cada vez que ele subia, o profeta dizia, continua subindo, que uma hora vai aparecer. E aí, na 7ª vez, apareceu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Foi essa nuvenzinha do tamanho da mão de um homem que surgiu também na minha vida, quando saiu a aprovação lá na primeira fase. Então, essa nuvenzinha é o sinal de grande chuva, de grande bênção de Deus sobre nossas vidas. O que eu quero dizer é o seguinte, que persistir não é fácil. É muito difícil. Circunstância e tempo, elas tentam minar a nossa fé, a nossa esperança, principalmente a nossa esperança, o nosso sonho. Mas eu quero dizer para vocês que vale a pena. Né? Imagine se eu tivesse desistido. Imagine se eu tivesse parado. Né? Às vezes está tão pertinho de você conseguir a realização desse sonho, às vezes está tão pertinho de você conseguir com essa vitória e você desiste. É verdade. Certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: seja persistente, mas seja persistente com inteligência também. Tá? Uma coisa é você persistir, dizer, não vou querer parar, e outra coisa é você persistir com inteligência, com a estratégia certa. Durante esses anos, eu fui buscando aprimorar estratégias, né, de estudo para o concurso, buscando conversar com outras pessoas que já foram aprovadas, né, para saber algumas dicas, estratégias. Isso daí você vai alinhando a sua estratégia. É importante isso, porque também não adianta você estar persistindo em algo e você ver que não está tendo um resultado, uma evolução. É necessário você fazer uma alta... Perdão. Pode falar. Você falou que estava bem perto, era coisa de 2 pontos, 3. Isso era uma motivação para você? Tipo, tá muito perto, eu vou continuar tentando. Isso aqui está me motivando, a minha nota. Falta bem pouquinho, então eu vou continuar. Isso era uma motivação para você? Exatamente. Era isso que me fazia continuar, porque... eu sabia que estava próximo de alcançar, avançar na primeira fase do concurso. Então, era coisa de 1 pontinho, 2 pontinhos, que estava me separando de avançar para a segunda fase do concurso. Então, assim, eu acho que é importante, que eu via nas provas, não era só a questão da minha nota, era ver a questão da evolução. Isso. Se eu sair de um patamar, sei lá, de 100 questões, tu estava fazendo 60 pontos, já estava evoluindo para 70 pontos, e cada prova é uma prova de nível de dificuldade. Então, assim, isso já me dava um certo conforto, porque eu sabia que estava no caminho certo, que estava evoluindo. Né? Então, o importante é você estar vendo essa evolução. E com certeza, isso me fez persistir em continuar batendo na porta. Eu quero saudar também o nosso pastor Genilson, grande amigo, Deus abençoe, obrigado aí por estar conosco aí nessa live, falando sobre persistência. Muito obrigado pela presença. Então, a persistência, ela deve enfrentar, ela deve desafiar as circunstâncias e o tempo. Tá? Então, o que eu estava falando sobre a questão da estratégia é muito importante. Nosso amigo Walter Rego também, juiz aí, ó, daqui a pouco também lá no Pará. Walter, obrigado pela presença. Sim, vou falar também, o Walter aí está falando aí, nosso líder da sala da prova oral, falar rapidamente, abrir um parênteses, falar da experiência que a gente teve na prova oral. O que aconteceu? A gente fica confinado em uma sala, esperando cada um ser chamado para o auditório, para ser arguído. E quando a gente ficou confinado, o meu turno foi do domingo pela manhã, do dia 6 de setembro, estava eu com 15 colegas, né, contando comigo, daria acho que uns 15.
E naquele momento de aflição, de ansiedade, de muita tensão, eu chamei o pessoal para fazer uma oração. Disse, olha, vamos fazer uma oração aqui. E eu fiz uma oração ali, de coração aberto, e todo mundo ali estava intercedendo, os colegas lá estavam de braços, mãos estendidas. Quando eu finalizei a oração, tinha colega que estava chorando, colega que estava emocionado, e a gente sentiu a presença de Deus ali realmente naquele momento, né? Clamamos ao Espírito Santo que nos ajudasse, nos guiasse naquele momento tão difícil. E para a glória de Deus, todos foram aprovados, né? Todos foram aprovados. Já foram 30 convocados já para nomeação para juiz do Pará, do Estado do Pará, juiz substituto do Estado do Pará. E eu espero que na segunda turma aí eu seja convocado também, esteja já também encaminhado também, indo para o Pará. Em breve, se Deus permitir. No que você falou sobre estratégia, nós sabemos que depois de um tempo que a gente passa estudando, pegando ali aquele hábito de estudo, a gente consegue entender o que é que dá certo, o que é que não dá certo para mim, o que é que me faz ter essa evolução, ou o que me faz ficar parado. Depois de tanto tempo tentando essa prova, qual foi a estratégia que você fez, que você mudou? Porque você mudou de estratégia para conseguir ter essa evolução. Qual foi essa estratégia? Certo. Interessante é o seguinte, que falando de estratégia, eu faço a comparação com a história de Davi, né? Davi e Golias. Davi tem uma experiência, ele sabia manejar a funda dele com pedras ali. E Deus já tinha dado experiências anteriores para ele. Ele matou urso, matou leão, protegendo seu rebanho. E quando ele chegou no momento do maior desafio da vida dele, que foi enfrentar o gigante Golias, o que aconteceu? Quero também abrir parênteses no meu amigo Samuel Farias. Samuel aí, doutor Samuel, está aqui presente também, outro colega aí, aprovado também no Pará. Em breve, se Deus quiser, estaremos lá. Seja bem-vindo, Samuel. Então, quando Davi, ele foi enfrentar o seu maior desafio, ele tinha uma estratégia já na mente dele. Saul tentou colocar armadura de guerreiro nele, só que ele não tinha mobilidade, era pesada para ele, ou seja, ele tinha a experiência estratégica, ele sabia lidar melhor. E assim é cada um de nós, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem a sua forma de estudo, a sua forma de absorver melhores informações. Não adianta às vezes você pegar um método de uma pessoa que às vezes não se adapta a você. Você tem que ver o que é melhor. Qual é a melhor estratégia para concurso? Meu cunhado Jonatas também, obrigado. A melhor estratégia para concurso, ou para estudo, para Enem, enfim, é aquilo que dá resultado. O que é que dá resultado? O que é que está dando resultado para você? Então, e como é que você vai avaliar o que está dando resultado? Fazendo simulados, fazendo provas, fazendo questões. É isso que vai te dar um parâmetro daquilo que você está evoluindo. Então, assim, no momento de... Eu busquei também informações de outros colegas, de estratégia para a primeira fase, e um amigo meu, o Matheus, que está aprovado também lá no Pará, ele disse, Ítalo, olha, na primeira fase eu foco mais em questões, em resolver questão. Ele disse que chegou até a fazer uma média de 100 questões por dia, né? E ele está também agora, avançou também, está na prova da segunda fase de juiz aqui de Alagoas, Matheus, assim como outros colegas também. E aí eu disse, rapaz, eu vou tentar fazer isso. Foi uma coisa assim meio de louco, né? Porque assim, se você quer resultados extraordinários, você precisa também fazer atitudes extraordinárias, né? Como é que você quer um resultado fantástico se você continua de forma mediana, né? Então precisa fazer algo a mais. E aí eu tentei fazer muitas questões, eu disse, meu Deus, agora é tudo ou nada. Vou me lançar. Vai ser essa estratégia na primeira fase. A sua esposa falou e graças a Deus, os métodos mnemônicos. Métodos mnemônicos. Isso ajuda também. Né? Exatamente. É uma técnica que é normal do concurseiro. Você decora algumas ideias, estudos com palavras. Né? A gente tem palavras que ajudam a gravar.
realmente isso funciona muito, né? Funciona muito para você gravar. Mas porque é tanta informação, são chamados macetes e dicas, né? Os macetes. São os macetes. Esses métodos mnemônicos seria isso. Então, assim, essa estratégia que eu utilizei deu certo para mim, entendeu? E, assim, eu particularmente pensava, não, eu tenho que vencer uma fase de cada vez. Aí eu foquei na primeira fase. O meu amigo também, José Filho, obrigado aí pela presença. Grande amigo aí, nosso aí também, colega e futuro aí magistrado do Pará. Seja bem-vindo. Mapas mentais também, Neemias está falando, são importantes, sim, ajuda. Então eu utilizei mais esse método de questões. E esse método de questão, eu acho que serve também para qualquer tipo aí de... Se vocês querem fazer Enem para medicina, né? Eu estou meio por fora, tá, gente? Porque o meu período era de vestibular. Eu não sei nem como é que está aí o andamento, a questão do Enem, são 3 etapas, eu realmente estou um pouco por fora. Agora, na hora de mais estudar para concurso. vestibular e para concurso? E para direito, né? Que você fez direito, como foi estudar direito? Olha, estudar direito como uma faculdade, assim, o estudo é diferente, sabe? O estudo é diferente. O estudo acadêmico não é o mesmo estudo para concurso, entendeu? O estudo para concurso é outra pegada, é diferente. Então não adianta você estudar para concurso como você estuda para faculdade, que não vai adiantar, porque a pegada é diferente, a forma de estudo é diferente, certo? Então, assim, por exemplo, para concurso, eu acho mais interessante e mais eficiente você usar um material mais resumido, mais objetivo, que não seja tão superficial, mas que não seja tão denso. Porque é uma gama de informações para pouco espaço de tempo para você consolidar essas informações. Também depende da afinidade do assunto que você tem, né? Tem aquele assunto que você só precisa lembrar um pouquinho, e tem aquele assunto que você tem mais dificuldade. Então depende muito da sua dificuldade no assunto. Essa questão do mapa mental, de olhar a palavra e lembrar do conteúdo, né? Sim, não ter texto. Com certeza. Eu vejo também muitos estudantes colando, né, adesivos no quarto, com fórmula, essas coisas. Isso funciona também. Isso funciona com certeza. Como que o senhor lidou com a ansiedade? Que falaram sobre a questão Certo. de ansiedade na prova. O João, Certo. O João e a Gabriel perguntaram. Nos dias antes da prova, É. na prova. Certo, essa questão da ansiedade, realmente, eu acho que é a coisa que mais atrapalha a pessoa, certo? Olha o seguinte, as melhores notas que eu tirei foram as provas que eu fiz mais despreocupado. Assim, vou fazer, não estudei mesmo, e por incrível que pareça, quase que passei e tal, uma pontuação boa, impressionante, por quê? Quando você reduz o seu nível de ansiedade e de preocupação, as ideias começam a fluir, certo? Você começa a resgatar do seu inconsciente, do seu consciente lá da sua memória, você vai resgatando as informações com mais facilidade. Agora, quando você está tenso, ansioso, aí dá o famoso branco, aí dá o nervosismo. Então, assim, quando você deixa fluir naturalmente, as coisas acontecem. Então, a ansiedade é um dos piores males de um concurseiro, de um estudante, porque atrapalha demais. Eu não vou dizer que eu não fiquei ansioso. A minha esposa é psicóloga e um dia antes da prova oral, eu estava agoniado, eu estava angustiado. Eu falei com ela, disse... não vai, meu amor, não sei se vai dar, não consegui revisar tudo que deveria revisar, agora o que der deu, tá na mão de Deus. Eu só sei que no dia da prova, domingo pela manhã, eu estava de joelho, orando, pedindo ao Senhor que me mandasse as questões fáceis. Senhor, manda as questões fáceis. Mas fácil é aquilo que você sabe responder, né? Pode ser fácil para um, difícil para outro, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, a ansiedade... É importante você buscar distrair um pouco a sua mente, tá? Não fique também tão alucinado com o estudo, tem que estudar de manhã, de tarde, de noite. Tenha um dia para você, entendeu? Um final de semana, um dia de descanso. Isso faz parte também do processo de você ter esse controle emocional. Preciso ter eu acho que também uma coisa que ajuda muito a combater a ansiedade você também, se você tem uma ansiedade assim, absurda, porque tem ansiedade normal e tem ansiedade absurda, quer dizer, acima do normal.
a pessoa se treme toda e não consegue ficar quieta. Se você tem esse problema de ansiedade, é bom você procurar uma ajuda, né? Procura uma ajuda com a psicóloga, até com o psiquiatra, mas psiquiatra não é para doido não, tá, gente? É para trabalhar essa questão também de ansiedade, assim, desordenada. Então, acho que procurar ajuda de um psicólogo, de um profissional, é importante. Isso ajuda, sim, a lidar com esse sentimento aí de medo. A ansiedade está muito relacionada ao medo. O medo de você se frustrar, o medo de você perder, o medo de não dar certo, entendeu? A ansiedade é muito vinculada à questão do medo. Quando você trabalha o seu medo, você vai trabalhar também a questão da sua ansiedade, certo? Então, assim, com o tempo você acaba controlando essa ansiedade. Essa ansiedade, ela não sai de tudo, certo? Mas você começa a ter um certo controle sobre ela. Então, isso daí você vai dando com experiência. Desculpa, mas uma coisa que me ajudou bastante, que faz sentido o que você está falando, é pensar, tá, e se eu não passar nessa prova? A minha vida vai acabar? Eu posso tentar outra vez. Então, isso me ajudou muito na questão da minha ansiedade. E as minhas notas realmente começaram a mudar. Não sei se isso teve a ver, mas muito provavelmente. E eu consegui pensar na hora da prova. Daqui a pouco, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer nessa redação. Nas provas anteriores, quando eu estava muito ansiosa, não consegui fazer direito. E na prova da redação, lia o texto, continuei fazendo a prova, depois eu retornava a redação e as ideias fluíam. Então, isso que você está falando é muito essencial. Tem a questão de fazer uma... Não meditação, mas tipo respirar, tipo, depois de algumas questões, parar para respirar um pouco, clarear a mente. Ítalo, você falou que o concurso, ele tem 4 fases. E com certeza você teve que fazer muita leitura. No próprio curso de Direito, você tem que decorar, ler muito. Você tem alguma técnica de leitura? Olha, assim, quando eu fiz a prova oral, por exemplo, ou a prova discursiva, eu tinha que fazer uma leitura mais rápida, sabe? Porque era pouco tempo para muita informação, então para mim era uma leitura mais corrida. Mas eu tenho material, assim, com informações mais objetivas, que não era superficial também, mas que me ajudava. Então, assim, eu acredito que é importante tentar acelerar um pouquinho o ritmo da leitura, porque, assim, é muita informação para pouco tempo. Então, tem que tentar dar uma acelerada, dar uma evoluída. Não estou dizendo que você deve ler de qualquer forma, né? Mas, assim, eu lia dando ênfase às informações principais. As informações acessórias que eu via nas questões que não tinha muita chance de cair, eu passava assim, de forma mais rápida. Então, eu fazia uma leitura seletiva. Então, você seleciona o que importa naquele assunto, aquele núcleo essencial daquele assunto que é importante, e aquilo que não é tão importante, você passa mais à vista, entendeu? Isso vai te ajudar a dar maior celeridade aí nos seus estudos. Eu acho importante isso. Também ter uma leitura regular. Todos os dias. Sim. Nós cristãos temos esse hábito porque procuramos ler a Bíblia todos os dias, por exemplo. Então, esse hábito de leitura nos ajuda muito na questão de prova. No instante você faz a prova, no instante assim, mais rápido. Você acelera isso aí porque você já tem um hábito de leitura. Eu acho isso muito interessante. Falando também a questão da ansiedade. Aqui, mas pode ficar à vontade. Por exemplo, eu lembrei também de uma coisa que me ajudou muito na prova oral, para trabalhar a questão da minha ansiedade, foi a minha experiência que eu já tinha nos púlpitos das igrejas, como obreiro, como presbítero, entendeu? Eu acho que a gente que faz parte de uma igreja, que está sempre, às vezes, na linha de frente, às vezes está cantando, às vezes está dando uma palavra, está dando uma saudação, quer queira ou quer não, isso já trabalha em você essa questão de saber lidar com o público. Então, assim, essa minha experiência que eu tenho na igreja, de certa forma, me ajudou também a controlar a minha ansiedade na prova oral, né? Fora a questão também da advocacia, né? Tendo que lidar, tem que falar de juiz, essas coisas todas. Então, tudo isso me ajudou, tudo isso foi útil para o meu resultado na prova, certo? Mas fica à vontade aí nas perguntas. Eu tenho algumas dicas para passar, assim, de forma geral, que vão ajudar, certo? Pode falar. Uma dica... Pode falar.
Uma, uma dica que eu dou uma das dicas que eu vou falar é o seguinte: tente cronometrar seu tempo de estudo, tá? Eu gostava muito de cronometrar meu tempo de estudo, porque eu queria ter ideia de quantas horas líquidas eu estudava por dia, né? Agora, sim, não pense que é a quantidade de horas que vai te fazer passar, mas sim a qualidade daquelas horas que você estudou, tá? Porque, assim, eu, particularmente, eu estudei uma média para esse concurso de, às vezes, 3 horas, 4 horas por dia, no máximo, 5 horas, quando estava perto da prova oral. Por exemplo, num dia antes eu estudei mais 10 horas, aí foi uma coisa excepcional, porque eu estava na véspera da prova e foi aquela loucura. Sim, outra coisa, cuidado com o estudo de véspera, tá? A prova vai ser amanhã de manhã, a pessoa estuda até à noite, até madrugada, não faça isso. Eu fiz isso na minha prova oral porque é uma situação diferente, porque lá a gente, 24 horas antes, é sorteado o ponto que a gente vai ser indagado. Então a gente tem 24 horas para revisar. Então é diferente. Mas, em regra, evite estar se desgastando muito na véspera da prova. Então, estudou até pela manhã. Você falou que é na questão de revisar. Agora, a pessoa quer aprender o conteúdo agora, não é indicado, porque o cérebro precisa ter um tempo para armazenar o conteúdo. Então, não adianta de nada, um dia antes da prova, tentar aprender, né? Depois esquece. E aí, às vezes, você fica tão apreensivo para tentar colocar informação na véspera da prova nova, que você vai para a prova e aí fica com aquela ansiedade, prejudica talvez aquela informação que você já tinha antes, já estava tranquilo ali para você fazer uma prova mais tranquila. Então, assim, cuidado com esse estudo de véspera, assim, afobado, porque isso pode ser prejudicial em vez de ajudar. Você pode dar uma revisada, dizer, não, vou estudar até sábado pela manhã, vou estudar só mais um horáriozinho e depois descansa a mente, se prepara para você estar 100% no dia da prova, tá? É importante que você esteja 100% bem no dia da prova. Importante dormir bem, tá? Descansar, dormir bem é importante. Melhor remédio para a memória é dormir e descansar bem. Se você tiver... Eu já fiz prova cansado. E para mim é quase uma tortura você fazer uma prova cansada. Então é praticamente a tortura. Então tem que estar bem descansado, tem que estar com a mente bem tranquila. Isso são fatores que vai te ajudar a passar 3, 4 ou 5 horas fazendo uma prova, né? Misturando eu também os assuntos, Ítalo, é importante dar revisada antes de dormir, porque é na hora do sono que o cérebro escolhe, né, o que vai ficar na memória e o que vai ser jogado no lixo. Sim, todo dia. Essa revisada antes de dormir é bom também. Agora, assim, o meu melhor horário, para mim, é estudo pela manhã, sabe? Porque a mente tá fresquinha, você acabou de acordar, para mim é o melhor horário de estudo, particularmente. Mas é importante realmente ter esses ciclos de revisão do assunto, né, dos assuntos. Estuda na semana, final de semana, dá uma revisada para relembrar o que estudou, alguns tópicos, dá uma passada, entendeu? Isso vai consolidando a informação. Não tem segredo. O melhor método é a repetição. É pegar o material que vocês têm e continuar nesse material. Vale muito mais você pegar o material e você continuar com ele até o fim, depois revisar ele todinho, do que você estar um material, surgir outro material melhor, aí fica aquela gama de materiais, você fica perdido, porque é tanto material, então tenta focar no material e seguir aquele até o fim, certo? Cronometrar o tempo. Quando eu parava, ia ao banheiro, eu parava o cronômetro. Quando eu voltava, ligava o cronômetro. Quando eu ia beber água, eu parava o cronômetro. Eu queria saber, efetivamente, quantas horas eu estava estudando. Isso me dava até uma tranquilidade na consciência. Não, eu consegui estudar hoje 3 horas líquidas, 4 horas líquidas. E outra coisa também, não quer dizer que você estuda 4 horas seguidas, porque não tem cabeça que aguente não, viu? Estudar... Estou estudando 6 horas seguidas, não existe isso. Você pode dividir o seu tempo de estudo no dia. Vou estudar 2 horas e meia, 3 horas pela manhã, à tarde estudo mais 2 horas, já foram 5 horas de estudo, entendeu? Faz um intervalozinho de 1 hora para outra, de 10 minutos. Cuidado com os intervalos para não se tornar descansos demais, né? Porque às vezes, não, vou dar um intervalozinho, aí começa a pegar a rede social, vai ver o Instagram, vai ver o Facebook, daqui a pouco, perdeu o tempo de estudo.
Você acaba perdendo o seu tempo de estudo. Então, assim, muito cuidado. A rede social hoje está um ladrão de tempo terrível dos estudantes do concurso. Assim, para aquilo que for útil é bom, mas tem cuidado com isso para não exagerar. Não quer dizer que você não pode, de vez em quando, dar uma olhada lá para descansar e tudo, mas evita também estar olhando toda hora. Sim, está estudando, desliga o celular, para o celular ou coloca um modo avião, enfim, para se concentrar naquilo que você vai estudar e não tirar o seu foco, a sua atenção. Tá? Criar o hábito é importante de estudo. É muito difícil quando a pessoa está iniciando criar esse hábito, mas quando você começa a criar o hábito, aí o hábito vai gerar essa disciplina. É muito importante vocês buscarem ter uma disciplina. Eu acho que o mais difícil para mim e para muita gente é criar uma disciplina, certo? Aquele horário certinho, de 7h30 da manhã às 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, vou estar estudando, depois aquele outro horário. Então, assim, é difícil manter a disciplina, mas se você conseguir manter essa disciplina, criar esse hábito, você realmente vai ter grande chance aí de ter um resultado positivo e ter êxito aí nos estudos. Então, a disciplina é muito importante. Você era disciplinado desde a infância, Ítalo? Ou quando você sentiu essa disciplina? Olha só, eu, na verdade, não me sinto assim, muito assim, organizado, disciplinado. Às vezes até meu estudo era meio louco, assim, pegava uma coisa, estudava outra, e, enfim. Mas, assim, dentro da minha organização, eu criava uma certa disciplina. Eu tenho cuidado de estudar tantas horas por dia, de estudar um material por dia, de fazer tantas questões por dia. Tentava criar isso, né? Eu não sou, assim, um samurai da disciplina, ou aquela educação, né, do japonês, que bem certinho mesmo, não. Eu sou brasileiro, né? E a gente, como brasileiro, é meio assim, é meio de última hora, né? É meio de improviso. A gente é um pouco assim, mas tem que buscar criar esse hábito do estudo, essa disciplina que é essencial. Então, falando em cursinhos. Mas o estudante brasileiro tem um erro, que ele não passa nem esse tempinho estudando para se esforçar. Existem dados falando sobre isso, que o brasileiro tem dificuldade de estudar. O estudante, quando para sentar, não consegue se concentrar direito. Então, Sim, 4 horas comparado com o estudante brasileiro já é muito. Sim. É muito. Então, para mim, é disciplinado, viu? Eu acredito que os estudantes orientais, asiáticos, eles têm uma disciplina mais rigorosa, né? Isso aí já é cultural deles, entendeu? É cultural. Você vê os meninos pequenininhos já, às vezes tocando violino, eu sou violinista também, coisa que gente grande não toca. É uma disciplina muito rigorosa, né? Às vezes eu não sei também até que ponto é positivo, às vezes acaba perdendo um pouco da infância, enfim. São outras questões culturais envolvidas, né? Mas a disciplina é muito importante para você ter êxito aonde quer que você esteja, no trabalho, nos estudos, qualquer coisa na vida necessita de disciplina, né? Então tem que ter muito cuidado com os ladrões de tempo, celular, redes sociais, séries, né? Quem não, às vezes quer parar para assistir uma série aí, quando você começa uma série não quer parar de assistir, então tem que ter um pouquinho de cautela nisso aí, entendeu? Mas às vezes é bom, para você ter uma ideia, eu no meio da prova, por incrível que pareça, a prova oral, às vezes parar para assistir alguma coisa, uma série, até acho que terminei umas 2 séries, porque às vezes a pessoa está tão tenso, só que precisa relaxar, descansar um pouco, né? Mas sempre com um equilíbrio, né? Se você pagar as suas horas do dia de estudo, você está ali para dar a cabeça, assistir alguma coisa, dar uma relaxada. Isso faz parte também, como eu disse. Precisa dar uma descansada, precisa aliviar a pressão de vez em quando para que possa ganhar energia, né? Porque a gente vai perdendo energia. Se a gente não conseguir recarregar, é como o celular. Uma hora o celular está descarregado. Se você não botar para carregar, não tem bateria aquecida. Entendeu? Falando que é a recompensa. Então, a recompensa. Fazer essa questão de a recompensa, né? Se você terminar, criar esse hábito da recompensa também. É possível.
Outra dica que eu dou é não assuma muitos compromissos durante esse período de preparação, tá? Eu sei que às vezes tem muitos aqui que se envolvem com muitos compromissos fora e dentro da igreja, mas tem que pensar numa coisa, tem que tentar manter esse equilíbrio, né? Você precisa de tempo, né? Então tem que tentar buscar um certo equilíbrio. Eu, quando estava estudando para o concurso da magistratura, eu tive que me afastar de algumas funções que eu tinha provisoriamente, né? Até porque era um momento diferenciado que eu estava vivendo, né? E conversei com o pastor, tal, expliquei a situação, ele compreendeu, e orando por mim também, e graças a Deus deu certo. Então, assim, cuidado também para não assumir tantos compromissos, muitas responsabilidades durante esse período, porque você precisa de tempo para estudo, você precisa se concentrar naquilo que vai definir a sua vida, né? Vai decidir seu futuro. Então, é isso que eu pensava, é tudo ou nada, o momento era esse, eu entreguei tudo de mim para conseguir esse resultado e graças a Deus deu certo. Então é importante você... Sim, eu queria perguntar para você, porque tem situações que não dá pra gente se afastar, por exemplo, família, né? Sim. Família, emprego, e como... Eu queria que você contasse da sua experiência, porque você tem 2 filhas, inclusive tá chegando mais um menininho aí. Parabéns, com a Alessandra. E vem mais um menininho aí, tem o seu emprego, tem a faculdade, tem a parte da igreja e tem os estudos. E também muitas pessoas, muitos alunos, mesmo jovens, já têm essa preocupação. Então, como conciliar isso com os estudos? Como fazer esse equilíbrio? Olha, a Bíblia já diz que há tempo para tudo, né? Então, assim, eu tentava fazer uma divisão aí de tempo. Por exemplo, eu tentava acordar mais cedo para estudar. Acordava 6 da manhã, 6h30, 5h30 da manhã para estudar. Porque às vezes eu estudava já umas 2 horas antes de iniciar o dia, antes de iniciar o trabalho, antes do pessoal acordar. Então, eu tenho que me adaptar, entendeu? Você tem que ver como é o seu contexto, o seu horário, a sua realidade e se adaptar. Às vezes você está... Claro, você não vai se afastar da sua família. Você está lá, morando, mas precisa estudar. Vamos dizer que a casa é pequena. Então, você tem que criar uma saída para isso, né? Então, às vezes eu acordava mais cedo para estudar. Quando as meninas iam dormir, aí eu ficava estudando até 1 da manhã, até meia-noite. Tive que me adaptar, entendeu? É uma coisa certa, eu tinha que estudar, tinha que dar um jeito, de uma forma ou de outra. Então, quem quer, dá um jeito. Parece que a dificuldade nos impulsiona, né? Sim, sim. Eu com trabalho, né, assessorando na assessoria de um juiz, com as meninas também com família, a questão da igreja, muito compromisso, né? A Laís também, aqui a esposa do meu primo, Valtinho, seja bem-vinda. Então, assim, eu tinha muitos compromissos e eu tinha que lidar com isso, né? Tinha que lidar com isso. Eu acredito que, às vezes, qual é o problema? A pessoa tem tempo de folga demais. E com tudo aquilo que você tem demais, você acaba desperdiçando, né? A minha esposa falou também aí, deixar de ir às festas de família. Eu realmente deixei de ir a várias festas de família. É questão de priorizar, né, Ítalo? Aquilo que realmente... Prioridade, esse é o momento. Eu deixei de ir várias festas de família. A minha esposa chega dizendo, ele ficou estudando, né? Às vezes me perguntavam na igreja também, está estudando. Então, assim, são renúncias que tem que ser feita. Tem que ser feita a renúncia, tem que ser feito um sacrifício, pessoal. Sem sacrifício, você não tem vitória. É uma renúncia, um sacrifício temporário para uma recompensa permanente. Entendeu? É um pouquinho de sofrimento para uma recompensa duradoura. Então, vale a pena. Então, assim, o que acontece? Às vezes a pessoa diz, não, eu vou parar só para estudar. A gente para de trabalhar, tal, então eu vou ficar só estudando. E a gente tem tanto tempo de sobra que acaba desperdiçando esse tempo. A famosa procrastinação. Procrastinação, acaba procrastinando. Tenho tempo demais, tenho o dia todinho. Aí acaba empurrando. E às vezes a pessoa que tem, que trabalha,
que só tem um horário da noite para estudar, ele prioriza tanto aquele horário que aquele tempo ele se torna muito eficiente de estudo. Mais eficiente, às vezes, do que a pessoa que tem tempo de sobra. E muitos colegas, eu acho que a maioria, se não quase todos os colegas que foram aprovados, por exemplo, no meu concurso para juiz, que foram quase 3.300 inscritos, e no final restaram só 87 aprovados, tá? De 3.300 ficaram só 87 guerreiros aí, guerreiras aprovados. A maioria trabalha, assim, advoga, tal, e foram aprovados. Por quê? Muitas vezes o trabalho ajuda em vez de atrapalhar. Porque você precisa, às vezes, ter um dinheiro para ter estabilidade, vai ter custo com passagem de concurso, essas coisas todas. Então, o trabalho é importante. O trabalho eu posso dizer que não me atrapalhou para os concursos. Ao contrário, me dava até mais motivação para continuar estudando e buscar algo melhor para mim e para minha família, certo? Então, tenha cuidado, assim, você tem esse tempo de sobra, aí você tem que ser ainda mais disciplinado, senão você vai acabar desperdiçando seu tempo, em vez de aproveitar o tempo de sobra que você tem. Nessa quarentena, certo? Então, teve até um meio mas realmente é a realidade do estudante brasileiro, que passei um ano sem estudar, fiquei burra e ainda feia. Eu ri desse meme, mas infelizmente é a realidade de muitos brasileiros, que está muito tempo ocioso, tem gente que só aprende estando mesmo no presencial, o professor ali na sua frente, mas agora todo mundo tem que se adaptar, tem que se reinventar para poder estudar, para não ficar passado para trás. Tem uma frase que é boa também, que diz, seja melhor do que sua melhor desculpa, né? A gente geralmente dá desculpa para tudo, não vai dar, não tem como. Assim, se eu fosse ver a minha realidade, assim, com família, com trabalho, com compromisso, na igreja, tal, se você ver essa realidade e pensasse nisso, eu não ia nunca me lançar no concurso num nível desse para juiz, né? Quer dizer, não tenho tempo. Mas o tempo é relativo, você pode criar tempo se não tiver tempo, né? Se adaptar. E foi isso que eu fiz, né? Lutei, persistência, até conseguir ter esse êxito. Tá aí também o meu amigo Giordano, grande Giordano, amigão aí que estava junto aí também no concurso de juiz do Pará, aí aprovado, já foi convocado e está em breve aí, vai estar em breve no Parazão. Então, assim, o tempo é relativo. O maior obstáculo que a gente cria é na nossa própria mente. São pensamentos limitativos. Dizer que você não consegue, não pode, não tem tempo, isso não é para você, não dá. O primeiro inimigo a ser vencido é você mesmo. Esses pensamentos limitativos, esses pensamentos que te bloqueiam de avançar, né? Tem gente que não consegue avançar, pensar em algo maior, dizer, não, eu posso ser juiz, eu posso ser um médico, eu posso ser um engenheiro. Tem gente que tem essa dificuldade de pensar coisa grande, porque ele está limitado ao mundo ali dele, às circunstâncias do tempo. Mas aquelas pessoas que têm um pensamento maior, elas vão conseguir, elas vão alcançar, porque elas vão criar estratégias e meios para conseguir aquele objetivo. Agora, quando você se limita, você se bloqueia, você não consegue avançar nunca, né? Porque você se limitou, você colocou um limite a você mesmo, né? Então, assim, não existe essa história de ninguém burro, né? Porque a pessoa passa, o outro passou porque ele é super inteligente. Não, se engane não. Muitas vezes ele tem a estratégia melhor e você não está usando a estratégia certa. Né? No mundo dos concursos, geralmente, o quantitativo, a gente passa a 10, 15%. São esses 10, 15% que estão fazendo o que é para fazer, e estão fazendo certo. E às vezes os 70, 80, 90% estão estudando de forma errada, não estão criando a estratégia correta, certo? Então, assim, uma estratégia de ouro, assim, uma dica que eu dou para vocês é, quando estiver próximo da prova, busque fazer mais questões, faça mais simulados, né?
eu utilizava muitas questões como um método de estudo para mim. As questões eu não utilizava só para testar meu conhecimento. Alguns dizem, não, para saber se acerta ou não. Eu pegava a questão e já partia até para a resposta, para o comentário. Eu utilizava a questão como um método de estudo. Isso daí é muito eficaz, é muito eficiente, é muito poderoso aí para conseguir, para resultar na sua aprovação. Principalmente para a gente assim, de primeira fase, no meu concurso. E eu creio que não é diferente também para a turma aí do Enem, não é diferente. Quanto mais estiver próximo da prova, aumente mais a quantidade de questões. Você vai começar a ganhar confiança quando estiver acertando as questões. Aquilo que você não sabe, você vai aprender. E aquilo que a gente erra, a gente nunca esquece. Então, uma dica que eu dou para vocês é que intensifiquem nas questões, quando estiver próximo da prova. Ah, mas eu tenho que ler esse livro, eu tenho que ler aquilo. Olha, se concentra fazer mais questões e menos teoria, mais questões. Isso daí funciona, com certeza. Uma forma de conhecer a prova também, estar familiarizado com a prova. Sim. Às vezes repetem as questões com um formato diferente, mas é a mesma intenção, o mesmo assunto. Sim. Conteúdo. As questões se repetem. O assunto vai estar ali nas redondezas. Se cair um assunto, pode cair um assunto ali próximo também. Eles se repetem. Você vê que há um padrão nas provas. Entendeu? Eu estudava assim, muito, por exemplo, eu fiz concurso banca do CESP, então eu estudava as questões do banca CESP para saber como é o estilo da questão, quais os temas mais cobrados e dar ênfase e atenção àquilo. Porque aí você começa a fazer um estudo seletivo, você começa a estudar aquilo que realmente importa. Você não vai perder tempo naquilo que nunca vai cair. E como é que você vai encontrar isso? Através das questões. Então eu recomendo o seguinte, vocês façam uma média aí de questões por dia, de 10, 15, 20, 30, o máximo que você puder fazer, tá? Tem um estudo teórico, e no final de semana, ou de 15 em 15 dias, separa um simulado ou uma prova anterior para fazer ela completa, certo? Isso daí vai começar a gerar esse hábito de responder questões, e você vai ver que vai começar a evoluir, você vai sentir mais segurança. Uma outra dica que eu dou também, quando você estiver fazendo a prova, é comece a fazer pelas questões mais fáceis. Porque aí você pega uma questão difícil, você começa a quebrar. Isso daí, às vezes, mina a sua confiança, você já fica meio abalado, que pegou aquela questão difícil e acaba tendo dificuldade para responder aquilo que você já sabe, que é a questão fácil. Então responda primeiro as fáceis, limpa as fáceis para depois ir para as difíceis. Não quebra a cabeça com difícil agora não, que não adianta, tá? Isso daí ajuda muito. Eu fiz isso também nas provas e eu acredito que vai ajudar também, certo? Cursinhos, né? Cursinho é importante, eu acho que para quem não tem disciplina, o cursinho ajuda a gerar uma disciplina em você. Né? Porque você vai ter aquele hábito de estar lá online ou presencialmente, a gente está na pandemia, tem essa dificuldade de estar presencial. Mas coloque na sua cabeça que não é um cursinho que vai fazer você passar. A responsabilidade pela aprovação é somente sua. Tá? Tem gente que quer lançar a responsabilidade da aprovação no cursinho. Estou fazendo cursinho tal, eu vou passar. Você, mas sem fazer também, querendo passar, mas quem vai fazer você passar não é o cursinho, é você. Claro que o cursinho ajuda, tem dicas, simulados, com certeza ajuda, mas não queira fazer só o feijão com arroz. Fiz o cursinho, fiz a aula do cursinho, já tá bom. Não, cursinho é só um complemento, mas quem vai o compromisso, a responsabilidade da aprovação é somente sua, entendeu? Então, como o colega disse, que cursinho não faz milagre. Eita, desculpa. Até porque não, no cursinho só assistindo a aula é um estudo passivo. Você precisa ativar o que você está estudando. Estudar tudo. Exatamente. Você tem que sair do estudo passivo para um estudo ativo. E fazer questões é desafiador. Você está fazendo um estudo ativo. Você está sendo confrontado, está sendo enfrentado ali. Certo? Então, é importante fazer muitas questões. Se vocês saírem daqui, qual a dica do Ítalo para estudo? Sai com isso na cabeça. Minha gente, faça muita questão. Que isso funciona. Tá? Isso realmente dá certo, dá resultado. Porque aquilo que você erra, não erra mais. É um estudo mais prático, é um estudo que você vai direto, é um estudo também até mais
gostoso de fazer, que você está respondendo questão. Não é um estudo chato, enfadonho, muitas vezes você começa a ler, aí começa a dar sono, dá aquele cansaço, daqui a pouco está dormindo, depois volta. Ai, meu Deus. Outra coisa importante, como enfrentar o sono nos estudos, né, pessoal? O sono, né? Que às vezes bate aquele sono, aquele cansaço. O que eu aconselho? Faça atividade física, é importante. Dá uma corrida, dá uma caminhada. A atividade física vai ativar seu cérebro, vai melhorar. Quem tem problema de ansiedade, você vai se acalmar mais, vai trabalhar a questão da respiração. A atividade física ajuda, umas 3 vezes por dia, não vai exagerar. Não é para você ser um atleta, né? Um atleta olímpico, não, né? Não, agora eu vou fazer triatlo, não é isso. É você fazer uma atividade física que realmente até mesmo para descansar a sua cabeça, tá? Então é importante a atividade física, isso vai manter você mais ativo, você vai perceber que você vai estar mais ativo estudando, você vai estar menos cansado, você vai estar com mais disposição. A atividade física gera isso, gera essa disposição, certo? E assim, eu acho que para você pegar sono à tarde, às vezes, porque tarde, às vezes, depois de almoçar aquele sono, tenta dar uma descansadazinha, 20 minutinhos, depois volta. É melhor do que você estar estudando com sono, porque daqui a pouco você vai ver tudo dobrado, né? Não vai conseguir nem mais se concentrar. E estudar dessa forma Para não dormir demais, dormir em cima da banca mesmo, só uns 20 minutos, porque é desconfortável. É desconfortável, você não consegue. Faço. Aí eu não durmo muito. Ou então eu tomo café. Eu já vi até uma dica assim, você tomar, antes de ter essa soneca de 20 minutos, tomar um café, descansar os 20 minutos, que a cafeína vai estar ativando você quando você acordar dos 20 minutos. Mas assim, realmente 20 minutos é o tempo ideal para dar esse descanso. 20 minutos. Se você passar de 20 minutos para 40 minutos, em vez de você acordar descansado, você acorda cansado. Porque já entra em outro nível do sono, em outro estágio do sono. Se você dormir mais, em vez de você descansar, você vai estar mais cansado, às vezes, né? Isso que acontece comigo. E 20 minutos é suficiente para você dar só aquela carga no celular, aquela carga na bateria. Sim, que concursos é o site aí que predileto, tá? Dos concurseiros. Que concursos é fantástico, eu tenho uma assinatura do que concurso. O valor é pequeno, acho que dá 20 e poucos reais por mês, você pode pagar o plano anual. E lá tem concursos, tem questões para a área militar, questões para o Enem, questões para todas as áreas de concurso público. Você seleciona por banca, você seleciona por ano. Massa. E eu recomendo muito fazer a assinatura do que concursos. Porque, de fato, e o bom do que concurso, assim, você responde a questão e está lá o comentário, né? Dos colegas de todo o Brasil. Então, às vezes tem uma dica, um macete que você pega ali e te ajuda demais. Então, o que concursos realmente é fundamental, tá? Eu fiz uma média aí, estavam acho que umas 7 mil questões assim, no decorrer, mas eu acho que ainda fiz pouco. Teve um amigo meu, o Matheus, que a média dele lá no que concurso está em mais de 20 mil questões já respondidas durante anos. E é um cara que, assim, detonou aqui no concurso de juiz de Alagoas, passou na primeira fase, de 100 questões ele fez 84 pontos. Né? Então, uma nota muito alta e deu certo para ele. Por quê? Muitas questões. Então, a dica de ouro que eu dou para vocês é implementem no estudo diário de vocês a realização de questões. Mais questões. E quanto mais você estiver próximo da prova, mais aumenta a quantidade de questões. Isso realmente vai te ajudar muito. Eu também, como o Vitor está comentando aí, já pegou muito mnemônico aí no concurso. Eu também já peguei muitos mnemônicos aí, dicas lá dos colegas que a gente olha assim, poxa, que legal, isso daqui vai me ajudar a lembrar, não vou esquecer nunca mais. Então, é importante também. Então, pessoal, persistência é isso, é você vencer o tempo, é você vencer as circunstâncias. Eu sabia de uma coisa, eu passei 7 anos, cada ano que eu passava, me aproximava do resultado, queria muito o resultado, batia na trave, 1 ponto, 2 pontos, mas assim, eu primeiramente não desisti porque confiava em Deus, sempre confiei em Deus e confio em Deus, sabia que Deus estava comigo nesse projeto,
E segundo, porque eu sabia assim, que para mim é como se eu estivesse atravessando uma ponte e a ponte estava caindo, não tinha mais retorno, não tinha como voltar mais atrás. O meu caminho era só para frente. Eu sabia que eu estava na minha mente, se porventura eu não conseguisse passar, pelo menos eu vou passar, olhar para trás e dizer, eu não fui covarde e desisti, eu persisti, eu enfrentei, certo? E não pense que vocês perderam a prova, que o mundo acabou, não. Né? Como a Emily disse, não é a prova da sua vida. Tenha calma que o tempo certo, o tempo de Deus vai chegar na sua vida, entendeu? E para mim foram 7 anos até chegar esse resultado, né? E cheguei. E vocês vão chegar também. Aí vai alinhando as estratégias, vai vendo aquilo que vai te ajudar a evoluir, mas não se esqueçam aí de estar implementando as questões, né? Muitas questões diárias, que concursos. Vai lá, que concurso tem um gráfico. Resumo da live, faça questões. Resumo da live, fazer questões. Isso aí realmente vai te ajudar no caminho da aprovação, tá? E persistir, né? Não desistam. Às vezes a gente se sente sozinho. Muitas vezes me senti sozinho, me vi assim acuado, mas não desisti, tá? E é por isso que eu estou aqui contando meu testemunho, porque eu não desisti. E você que está aí do outro lado também não vai desistir. Vai chegar o tempo também de vai ser entrevistado pela UpStudy, né? Daqui a pouco são vocês sendo entrevistados aqui. Será uma honra. Ítalo, repete o conceito de persistência para finalizar essa live. Persistência é você permanecer firme, inabalável, certo? Exatamente, gente. A gente toma pancada de um lado, de outro, continua firme, tá? Continua seguro. Não desiste, não pare. Aprendi muita coisa, gente. Eu não sei vocês, mas eu vou sair dessa live com muita coisa na minha mente, muita coisa a ser mudada. Eu vou aplicar várias coisas que o Ítalo falou aqui. Ítalo, muito obrigada pela sua presença. Estamos felizes por suas conquistas, o bebê e esse concurso de juiz. Estamos muito felizes também de estar participando, dividindo, debatendo, trocando ideias. Só uma coisinha aqui para fechar, que tem uma frase que eu gosto muito do Charles Chaplin, que é: a persistência é o menor caminho para o êxito. Não são atalhos, é o caminho certo. É o menor caminho. É o caminho certo. Muito obrigada, Ítalo, por tirar o seu tempinho. A gente queria muito ter essa live com você antes que você fosse embora. E foi muito bom, aprendi muito. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço e espero ter contribuído aí com vocês, com o pessoal aí que me ouviu aí durante esse tempinho, mas eu quero dizer para vocês que é só achar a estratégia certa, pessoal. Achou a estratégia certa, pronto, você decola, você vai embora, você consegue sim o resultado da aprovação, tá bom? E lembre-se que eu disse, façam questões, depois vocês vão dizer, o Ítalo tinha razão. Tchauzinho. Tenta implementar aí umas 20, 30, 40, 50, 100 questões por dia, pessoal. Bora para fazer questão. Até quando você puder. Tchau. Tchauzinho. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu. Foi um prazer. Valeu. Boa noite. A paz seja para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, só finalizando essa live, agradecendo a vocês pela audiência, pelos comentários, pelas perguntas. Tentamos responder o máximo, pegar mesmo do Ítalo o maior aprendizado, porque para nós ele é um exemplo muito grande. E eu tenho certeza que vocês saíram dessa live flutuando. Quem tiver mais perguntas, podem falar que o Ítalo pode responder depois. A gente vê que a Emily estava prestando atenção porque estava em silêncio. Gente, eu pergunto muito, sou muito participativa. Um beijo, boa noite para vocês e foco nos estudos, hein? Façam muitas questões. Mesmo, façam muitas questões.